Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um exercício sobre torque. Exercício número 1. Cristina e Marcelo namoram em um balanço constituído por um assento horizontal de madeira de peso desprezível e preso ao teto por duas cordas verticais. Cristina pesa 4,8 vezes 10 ao quadrado newtons e Marcelo 7 vezes 10 ao quadrado newtons. Na situação descrita na figura, o balanço está parado e os centros de gravidade da moça e do rapaz distam 25 centímetros e 40 centímetros, respectivamente, da corda que, em cada caso, está mais próximo de cada um. A figura mostra direitinho o que está acontecendo. Sendo de 1 metro a distância que separa as duas cordas, aí vem a pergunta: qual a intensidade da força de tração em cada uma delas? Então, nós temos uma tábua pendurada no teto por duas cordas, e quando essas duas pessoas sentam nessa tábua, nós temos que as cordas sentem uma tração. E a pergunta é a tração em cada uma dessas cordas. Nós temos um problema de estática em mãos, e o primeiro passo para resolver esse problema é o de ir sobre o objeto de estudo, que será a tábua, esse corpo extenso, e marcar cada uma das forças que ela sente e a posição correta onde essas forças atuam. Então, nós temos a primeira força, P1, que vai ser o peso da moça, aplicada nessa posição. Segunda, P2, o peso do rapaz, aplicado nessa posição. E depois acaba aparecendo na extremidade N1, que seria a tração por causa da corda mais próximo à moça. E depois N2, a tração na corda que está mais próxima do rapaz. Essas são as 4 forças e únicas que atuam sobre esse corpo aqui. E agora nós podemos aplicar a primeira ideia para responder a pergunta que ele fez. A ideia de equilíbrio de rotação. Então nós vamos escolher um ponto que será o ponto de giro do problema. E nós temos que o torque de todas as forças com relação a esse ponto vai dar 0. Vou colocar essa ideia aqui embaixo. Ou seja, o peso número 1 está tentando fazer essa barra girar no sentido horário. O peso número 2 tentando fazer essa barra girar no sentido horário também. E a normal 2, a tração 2, tentando fazer essa barra girar no sentido anti-horário. E no final das contas, o torque de todas elas juntos tem que dar 0. Vou colocar essa expressão aqui embaixo. Então, a primeira parte representa o torque da força número 1, ainda com a sua distância até o ponto de giro. Lembrando que torque ou momento de giro é força vezes distância. E positivo porque está no sentido horário. A segunda parcela, o peso número 2, com sua distância até o ponto de giro, e com torque positivo, também faz girar no sentido horário. Já a parcela número 3, força N2, sua distância até o ponto de giro, com contribuição negativa porque faz girar no sentido anti-horário. Isso tudo tem que ser igual a 0. Então aqui, P1, sua distância até o ponto de giro. Primeiro torque dessa força. Segundo torque, segunda força, seu peso e sua distância até o ponto de giro. E por último, a terceira força com seu torque negativo, porque faz girar no sentido anti-horário. Essa força e sua distância até o ponto de giro. Então, nós conseguimos calcular o torque por causa da força P1, que tem esse valor aqui, 120 newton vezes metro. É só você reparar que esse P1 é o peso da moça. No enunciado, 4,8 vezes 10 ao quadrado newtons, essa força. E D1, a sua distância até o ponto de giro, que está lá no enunciado também, 0,25 centímetros. Então, com esses dois valores, nós conseguimos calcular o torque da força P1. Da força P2, também dá para calcular esse torque. É só reparar que essa força é o peso do rapaz,
7 vezes 10 ao quadrado newtons. E ainda a distância não é esses 40 centímetros que eu marquei aí. A distância tem que ser dessa pessoa até o ponto de giro, que está lá na extremidade esquerda, é 60 centímetros. Então, pegando peso de 7 vezes 10 ao quadrado, distância de 60 centímetros, 0,6 metros, nós temos esse torque, esse valor para o torque. Então, é claro que se todo mundo tem que dar zero, as duas primeiras contribuições positivas, a primeira de 120 e a segunda de 420, então o terceiro torque só pode dar 540, que são as duas somadas, né? 120 no sentido horário, que é positivo, 420 no sentido horário, que também é positivo. O outro torque só pode valer 540 no sentido anti-horário. Tá? Então, esse último torque, ele vale 540 porque todo mundo junto tem que dar zero. E agora nós vamos vir aqui do lado, ó, aplicar essa ideia na equação. Momento de giro ou torque é força vezes distância. Esse momento de giro eu acabei de achar, 540. A força é o N2 que eu quero descobrir. E a distância do N2 até o ponto de giro é só olhar na figura, vale 1 metro. Então, jogando essas informações aqui, ó, isso tudo é para a força número 2, tá? Então, N2 tem esse valor. Vou destacar essa informação aqui. E agora, para achar a outra força que está faltando, eu vou utilizar a segunda ideia no equilíbrio de corpos extensos, que é o fato de as forças se equilibrarem. O corpo, no final das contas, ele não anda para lado nenhum, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós chamamos isso de equilíbrio de translação. É porque as forças se igualam, por isso que o objeto não anda. Então, a normal 1 e o N1 e o N2 para cima, eles têm que ser iguais ao P1 e o P2 para baixo. Elas estão se equilibrando. Então, o somatório das forças tem que ser igual a zero. E nós temos que o N1 é igual a 640. Basta você reparar que o P1, o peso da moça, 480, o peso do rapaz, 700, esses dois valores são para baixo, você vai somar os dois. E o N2 para cima, acabamos de descobrir 540, então o N1 só pode ser 640 para promover esse equilíbrio. Todas as forças para cima, N1 mais N2, iguais a todas as forças para baixo. Vou destacar esse valor aqui. Pronto, então conseguimos responder a pergunta que ele fez para a gente. É só reparar bem, analisar as alternativas com calma, que dá para ver que é a letra E. A corda mais próxima de Cristina é o N1, 640. A mais próxima de Marcelo é o N2, 540. É a letra E. Então, é só analisar direitinho, com calma, que dá para ver que realmente é. Então, problema de estática, não podemos esquecer que temos que analisar o equilíbrio de rotação e o equilíbrio de translação e respondemos qualquer pergunta que ele fizer para a gente. Pronto, a ideia era essa, espero ter acrescentado em seu conhecimento. Se gostaram do vídeo, peço que curtam, compartilhem com amigos. E convido vocês também para visitarem meu canal no YouTube e minha página no Facebook. Valeu, pessoal, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.